Você já parou para pensar que aquele ovo delicioso que você come no café da manhã ou em qualquer refeição pode estar, sem que você saiba, prejudicando a sua saúde? Sim, é uma realidade que muitos idosos enfrentam sem se dar conta. Você acredita que um alimento tão nutritivo e versátil como o ovo, um verdadeiro presente da natureza, possa esconder armadilhas? A verdade é que, apesar de todos os benefícios, a forma como preparamos, armazenamos e combinamos os ovos pode transformar esse amigo da nossa saúde em um vilão silencioso. Muitos de nós, ao longo da vida, aprendemos certas práticas na cozinha que, com o tempo e o avanço da idade, podem se tornar contraproducentes. Talvez você esteja cometendo um desses enganos agora mesmo, sem perceber que isso pode estar afetando sua digestão, seus níveis de energia e até mesmo sua memória. É doloroso saber que algo que buscamos para nos nutrir pode estar, na verdade, nos afastando da vitalidade que tanto queremos manter. Mas não se preocupe, o segredo para evitar esses problemas está em pequenos ajustes, em conhecimentos simples que farão uma enorme diferença. Neste vídeo, vamos desvendar os 5 erros mais comuns que idosos cometem com ovos e que podem estar prejudicando a sua saúde. Vamos descobrir como a forma errada de cozinhar, armazenar ou até mesmo o que você come junto com ele pode ter um impacto negativo. Mas não se preocupe. Para cada erro, traremos soluções práticas e fáceis de aplicar no seu dia a dia. Prepare-se para mudar sua perspectiva sobre esse alimento incrível. Assista até o final para algo que vai te surpreender e que pode ser a chave para uma saúde muito melhor. Vamos começar com o primeiro erro. Um que parece inofensivo, mas que pode comprometer muito a qualidade do seu ovo. A forma errada de cozinhar. Muitas pessoas, com a melhor das intenções, acabam superaquecendo seus ovos ou usando métodos que retiram seus benefícios. Sabe aquele ovo frito com as bordas queimadinhas e a gema dura como pedra? Ou então aquela omelete que fica muito tempo no fogo, quase marrom? Pois é, essa prática, tão comum e talvez até apreciada pelo sabor que a crosta cria, pode estar destruindo nutrientes essenciais presentes no ovo. Quando você expõe o ovo a temperaturas muito altas por um tempo prolongado, especialmente a gema, os lipídios e o colesterol presentes nela podem oxidar. A oxidação é um processo químico que transforma essas moléculas benéficas em algo que, para o nosso corpo, age como um agressor. Imagine que a cada vez que isso acontece, você está introduzindo pequenas quantidades de compostos que podem contribuir para inflamações internas, algo que nosso corpo, especialmente na terceira idade, tem mais dificuldade de combater. Além da oxidação, o superaquecimento também pode reduzir a biodisponibilidade de algumas vitaminas importantes, como a vitamina D e algumas vitaminas do complexo B, que são sensíveis ao calor. E para nós, que precisamos tanto desses nutrientes para manter os ossos fortes, o sistema nervoso funcionando bem e a energia em alta é um desperdício. Pense no quanto essas vitaminas são cruciais para prevenir a osteoporose, para a clareza mental e para afastar aquela fadiga que teima em aparecer. E não é só o superaquecimento que importa. O tipo de óleo que você usa para fritar também faz toda a diferença. Muitas casas ainda utilizam óleos vegetais refinados, como óleo de soja, girassol ou milho, que quando aquecidos a altas temperaturas, formam compostos inflamatórios e gorduras trans. Essas gorduras, diferentemente das gorduras saudáveis que encontramos no abacate ou no azeite de oliva, são inimigas do nosso coração e das nossas artérias. Elas podem contribuir para o endurecimento das artérias, elevando o risco de doenças cardiovasculares, algo que já nos preocupa naturalmente com o passar dos anos. Então, qual a solução? Opte por métodos de cozimento mais gentis. Um ovo cozido de forma que a gema ainda esteja macia ou um ovo poché é o ideal. Se for fritar, use um bom azeite de oliva extra virgem em fogo baixo ou médio, apenas o suficiente para cozinhar a clara e deixar a gema cremosa. O azeite de oliva é rico em gorduras monoinsaturadas e antioxidantes, que são muito mais resistentes ao calor moderado e benéficos para o coração. Cozinhar em fogo baixo não só preserva os nutrientes, mas também evita a formação de compostos prejudiciais,
Pense em preparar seus ovos mexidos em uma frigideira antiaderente com um mínimo de gordura e tirá-los do fogo assim que estiverem cozidos, sem deixá-los secar demais. Essa pequena mudança pode fazer uma grande diferença na qualidade do seu alimento. Além disso, é importante lembrar do risco da salmonela. Embora raro em ovos bem manuseados e de boa procedência, o ovo mal cozido, especialmente quando a clara ainda está muito mole e transparente, pode apresentar um risco. Para idosos, cujo sistema imunológico pode ser um pouco mais frágil, uma infecção por salmonela pode ser muito mais séria, levando a desidratação severa e outras complicações. Portanto, embora eu incentive a gema mole para preservar nutrientes, certifique-se de que a clara esteja totalmente coagulada. Isso garante a segurança sem comprometer demais os benefícios da gema. Encontrar esse equilíbrio é fundamental. E se você tem acesso a ovos orgânicos de galinhas criadas soltas, com certeza vale o investimento, pois eles tendem a ter um perfil nutricional ainda mais rico e menor risco de contaminação. Lembre-se, a qualidade do ovo começa na sua origem. E agora que já falamos sobre a importância da forma de cozinhar, vamos mergulhar em um erro que muitos ainda cometem e que envolve a parte mais nutritiva do ovo, mas que, por um medo antigo, acaba sendo descartada sem necessidade. Agora vamos abordar um erro que persiste na mente de muitas pessoas. Um verdadeiro mito que ainda hoje leva muitos a jogar fora uma das partes mais preciosas do ovo: descartar a gema por medo do colesterol. Por muitos anos fomos ensinados que a gema do ovo era uma vilã, cheia de colesterol que entupiria nossas artérias e nos levaria a problemas cardíacos. E por causa desse medo, tantos de nós se privaram e ainda se privam de uma verdadeira mina de ouro nutricional. É doloroso pensar em quantos ovos deliciosos e nutritivos tiveram suas gemas jogadas no lixo por essa desinformação. A verdade, baseada em pesquisas científicas mais recentes e aprofundadas, é que para a grande maioria das pessoas, inclusive para nós idosos, o colesterol presente na dieta, como o do ovo, tem um impacto muito pequeno nos níveis de colesterol no sangue. O nosso corpo é uma máquina incrível e inteligente. Ele regula a produção de colesterol por conta própria. Se você come mais colesterol através da dieta, seu fígado simplesmente produz menos. É assim que ele mantém o equilíbrio. E o que realmente influencia mais o colesterol ruim no sangue são as gorduras transaturadas presentes em alimentos processados, embutidos e frituras, e não o colesterol natural dos alimentos. A gema do ovo é um verdadeiro pacote de nutrientes. Ela é riquíssima em colina, por exemplo, um nutriente vital para a saúde do cérebro e para a memória. A colina é precursora de um neurotransmissor chamado acetilcolina, que é essencial para o aprendizado e para a comunicação entre as células nervosas. Para nós, idosos, que nos preocupamos tanto com a função cognitiva, descartar a gema é como jogar fora um superalimento para o nosso cérebro. Pense em como seria bom ter mais clareza mental, mais facilidade para lembrar nomes e eventos e sentir que sua mente está mais afiada. A gema do ovo pode te ajudar nisso. Além da colina, a gema contém vitaminas lipossolúveis importantíssimas, como a vitamina D, essencial para a saúde dos ossos e para o sistema imunológico. A vitamina A, crucial para a visão e a saúde da pele. E a vitamina E, um poderoso antioxidante que ajuda a proteger nossas células do envelhecimento e do dano oxidativo. Todas essas vitaminas juntas formam um escudo protetor para o nosso corpo. A gema também é uma excelente fonte de luteína e zeaxantina, dois antioxidantes que são verdadeiros guardiões da saúde dos nossos olhos. Eles ajudam a prevenir a degeneração macular relacionada à idade, uma das principais causas de perda de visão em idosos. Então, ao comer a gema, você está investindo na sua visão, um sentido tão precioso que nos conecta com o mundo. Muitos se privam desses benefícios por um medo infundado. Talvez você já tenha tentado comer apenas a clara em uma omelete ou em ovos mexidos e percebeu que a refeição fica menos saborosa, menos satisfatória. A gema é a parte que dá sabor, cremosidade e riqueza aos pratos com ovos. Comer o ovo inteiro não é apenas mais nutritivo, é também mais prazeroso. E a satisfação na alimentação é um componente importante do bem-estar geral.
especialmente para nós que buscamos aproveitar cada momento da vida. Claro, existem exceções, como pessoas com condições médicas muito específicas, como hipercolesterolemia familiar grave, que pode exigir uma moderação maior no consumo de ovos inteiros, sob orientação médica. Mas para a vasta maioria da população idosa, comer o ovo inteiro, com sua gema dourada e nutritiva, é não apenas seguro, mas altamente recomendado. É hora de desmistificar esse alimento e abraçar todos os seus benefícios. Não jogue fora a gema. Ela é sua aliada na busca por uma vida mais saudável e plena. Agora, vamos falar do terceiro erro, que muitas vezes passa despercebido, mas que pode ter consequências sérias para a nossa saúde. Armazenar os ovos de maneira inadequada. Você já pensou onde e como guarda seus ovos em casa? Muitos de nós, talvez por hábito ou por falta de informação, cometemos deslices que podem comprometer a segurança e a frescura desse alimento tão versátil. Uma das práticas mais comuns e arriscadas é deixar os ovos fora da geladeira, especialmente em climas mais quentes ou em cozinhas que esquentam durante o dia. No Brasil e em muitos outros países, os ovos são geralmente vendidos em refrigeração nas prateleiras dos supermercados. No entanto, uma vez que você os traz para casa, a recomendação é mantê-los refrigerados. Isso ocorre porque o ovo tem uma cutícula natural que o protege da entrada de bactérias. Ao serem lavados industrialmente antes da venda, prática comum em alguns lugares, não tanto no Brasil, mas o princípio de refrigeração pós-compra se mantém para preservar a qualidade. Essa proteção pode ser ligeiramente enfraquecida. A variação de temperatura ou o calor excessivo criam um ambiente propício para a proliferação de bactérias como a salmonela, que já mencionamos. E para nós idosos, cujos sistemas imunológicos podem ser um pouco menos robustos, uma infecção alimentar pode ser muito mais grave, levando a sintomas severos como vômitos, diarreia intensa, desidratação e, em casos extremos, internação hospitalar. É uma realidade dolorosa, mas evitável se tivermos o cuidado certo. Outro erro comum de armazenamento é guardar os ovos na porta da geladeira. A maioria das geladeiras vem com um compartimento específico para ovos na porta, o que nos leva a crer que ali é o lugar ideal. No entanto, a porta é a parte da geladeira que sofre as maiores variações de temperatura devido ao constante abrir e fechar. Essas oscilações térmicas podem comprometer a qualidade do ovo, acelerando seu envelhecimento e, novamente, favorecendo o crescimento bacteriano. O ideal é guardar os ovos na prateleira interna da geladeira, na embalagem original. A embalagem de papelão ou plástico ajuda a protegê-los de odores de outros alimentos e mantém uma temperatura mais estável. Pense na sua saúde como um castelo. Cada pequena rachadura pode enfraquecer a estrutura. O mesmo acontece com a segurança alimentar. Um ovo contaminado pode ser uma rachadura significativa. E por falar em embalagem, nunca ignore a data de validade. É um erro grave consumir ovos que já passaram da data. Mesmo que pareçam bons por fora, o risco de contaminação e deterioração aumenta significativamente. Muitas vezes, pensamos, é só um dia, não tem problema. Mas para nós, idosos, não vale a pena correr esse risco. Um ovo estragado, ou mesmo um ovo que esteja no limite da validade e já apresente alguma contaminação, pode causar um grande desconforto e até uma emergência médica. A qualidade do ovo é fundamental. Se você compra ovos na feira, de pequenos produtores ou em supermercados, observe sempre se a casca está limpa e intacta. Rachaduras na casca são portas de entrada para bactérias. E quando for usá-los, quebre um de cada vez em um recipiente separado antes de adicionar aos outros ingredientes, especialmente se for preparar uma receita com vários ovos. Isso garante que, caso um ovo esteja estragado, ele não contamine todo o restante dos seus alimentos. É um pequeno gesto de precaução que pode te poupar de muitos problemas. Lembre-se, a segurança alimentar é um pilar da nossa saúde. Ao dar a devida atenção ao armazenamento correto dos ovos, você está protegendo a si mesmo e garantindo que esse alimento nutritivo continue sendo um aliado na sua jornada por mais vitalidade e bem-estar.
Não subestime a importância de um detalhe tão simples. Agora vamos seguir para o quarto erro, que não está diretamente no ovo em si, mas na forma como o combinamos, e que pode transformar uma refeição saudável em algo prejudicial. Chegamos ao quarto erro, e este não está no ovo em si, mas no que você decide comer junto com ele. Muitos de nós têm o hábito de combinar ovos com acompanhamentos que, embora deliciosos, podem ser verdadeiros inimigos da nossa saúde, especialmente na terceira idade. Pense no seu café da manhã típico: ovos com bacon, salsicha, pão branco e talvez um suco de caixinha. Parece inofensivo, não é? Mas essa combinação, se feita com frequência, pode estar sabotando sua saúde de maneira silenciosa e perigosa. Vamos começar com os embutidos, como bacon, salsicha, presunto e linguiça. Eles são ricos em gorduras saturadas, sódio e, muitas vezes, nitritos e nitratos, que são conservantes. O consumo excessivo de gorduras saturadas contribui para o aumento do colesterol ruim, LDL, e pode levar ao acúmulo de placas nas artérias, elevando o risco de doenças cardíacas e derrames, problemas que já nos preocupam naturalmente com o avanço da idade. O sódio em excesso, por sua vez, é um conhecido vilão da pressão arterial alta, que é um fator de risco para diversas doenças cardiovasculares e renais. Muitos idosos já lidam com hipertensão, e adicionar mais sódio à dieta é como jogar gasolina no fogo. Além disso, estudos têm relacionado o consumo frequente de carnes processadas ao aumento do risco de certos tipos de câncer. É doloroso pensar que algo que nos dá tanto prazer no paladar possa, a longo prazo, nos roubar a saúde e a autonomia. E o pão branco? Ele pode parecer inofensivo, mas é feito de farinha refinada, o que significa que perdeu a maior parte de suas fibras, vitaminas e minerais no processo. Ele é rapidamente digerido, causando picos de açúcar no sangue, seguidos por quedas bruscas de energia. Essa montanha russa de açúcar não só contribui para o desenvolvimento de resistência à insulina e diabetes tipo 2, uma doença que pode trazer uma série de complicações para os idosos, como também nos deixa famintos mais rapidamente, levando a mais lanches desnecessários. Sem as fibras, o pão branco também não ajuda na digestão e pode contribuir para problemas de constipação, uma queixa comum entre nós. Então, qual é a solução? Transformar seu prato de ovos em uma refeição completa e nutritiva repleta de cores e vida. Em vez de embutidos, combine seus ovos com vegetais frescos e coloridos: tomate, espinafre, cogumelos, pimentões, cebola, brócolis. As opções são infinitas. Faça um omelete recheado com espinafre e tomate, ou sirva seus ovos mexidos com uma boa porção de brócolis cozido no vapor e abacate fatiado. Os vegetais são ricos em fibras, vitaminas, minerais e antioxidantes que combatem a inflamação, protegem nossas células do envelhecimento e melhoram a digestão. A fibra dos vegetais ajuda a estabilizar os níveis de açúcar no sangue, prolonga a sensação de saciedade e contribui para um intestino saudável e regular, afastando a prisão de ventre que tanto nos incomoda. E em vez do pão branco, opte por uma fatia de pão integral, que mantém suas fibras e nutrientes, ou mesmo uma torrada de batata doce, que é um carboidrato complexo e nutritivo. Se gostar de queijo, use com moderação e escolha opções mais saudáveis, como queijo cottage ou ricota, em vez de queijos gordurosos e processados. Beber um copo de água ou uma xícara de chá de ervas com a refeição é muito mais benéfico do que sucos industrializados, que são carregados de açúcar e não oferecem as mesmas fibras das frutas inteiras. Pense em cada refeição como uma oportunidade de nutrir o seu corpo e protegê-lo. Ao fazer escolhas inteligentes sobre o que acompanha seus ovos, você não está apenas evitando problemas de saúde, mas ativamente construindo uma base para mais energia, vitalidade e bem-estar na sua vida. É um ato de amor próprio, um investimento na sua longevidade. E agora, vamos para o quinto e último erro, que é tão importante quanto os outros e que muitos ainda não se dão conta: a quantidade e a escuta do seu próprio corpo. Chegamos ao quinto e último erro, mas não menos importante: ignorar os sinais do seu corpo e a quantidade ideal de ovos para a sua condição de saúde individual. Embora os ovos
seja um alimento extraordinário, repleto de nutrientes e muito benéfico para a maioria das pessoas. Não existe uma regra única que sirva para todos. O que é bom para um pode não ser o ideal para outro, especialmente quando se trata de nós, idosos, que frequentemente lidamos com condições de saúde específicas ou sensibilidades digestivas. É doloroso ver pessoas que se sentem mal após comer ovos, mas insistem no consumo diário ou em grandes quantidades, simplesmente porque ouviram que ovo faz bem. O ovo realmente faz bem, mas a dose e a forma importam. Por exemplo, se você tem problemas renais, especialmente se estiver em estágios avançados de doença renal crônica, o consumo excessivo de proteínas, incluindo as do ovo, pode ser um fator de preocupação. Os rins são responsáveis por filtrar os resíduos do metabolismo das proteínas, e um excesso pode sobrecarregar esses órgãos já comprometidos. Nesses casos, a quantidade de proteína na dieta precisa ser cuidadosamente ajustada por um médico ou nutricionista. Ignorar essa recomendação e consumir muitos ovos diariamente, sem considerar a condição dos seus rins, é um erro que pode acelerar a progressão da doença renal, trazendo mais sofrimento e limitações. Outro ponto a considerar são as sensibilidades digestivas. Embora ovos sejam geralmente bem tolerados, algumas pessoas podem sentir desconforto, inchaço, gases ou até diarreia após comê-los, especialmente se o sistema digestivo estiver mais sensível ou lento, o que é comum com a idade. Às vezes não é uma alergia, mas uma intolerância ou uma dificuldade de digestão de alguma de suas proteínas ou gorduras, principalmente se o ovo não for bem cozido ou combinado com outros alimentos pesados. Se você perceber que se sente mal depois de comer ovos, mesmo que seja apenas um leve desconforto, é crucial prestar atenção a isso. Não se force a comer algo que seu corpo está rejeitando, mesmo que seja considerado saudável. O que nos nutre de verdade é o que nosso corpo consegue absorver e tolerar bem. Além disso, a variedade na dieta é fundamental. Mesmo que os ovos sejam ricos em nutrientes, eles não devem ser a sua única fonte de proteína ou de certos nutrientes. Confiar demais em um único alimento, por melhor que ele seja, é um erro. Nosso corpo precisa de uma ampla gama de vitaminas, minerais e proteínas de diferentes fontes para funcionar de forma otimizada. Alternar os ovos com outras fontes de proteína magra, como peixes, frango, leguminosas, feijão, lentilha, grão de bico, castanhas e sementes, garante um espectro mais completo de nutrientes. Por exemplo, enquanto o ovo é ótimo para a colina, o salmão é rico em ômega 3 e o feijão em fibras e proteínas vegetais. A combinação é a chave para uma dieta equilibrada e rica. A escuta ativa do seu corpo é uma ferramenta poderosa que ganhamos com a experiência da vida. Preste atenção em como você se sente depois de comer ovos. Você se sente leve e com energia, ou pesado e sonolento? O seu intestino funciona bem? Seus níveis de energia estão estáveis? Se algo não parece certo, experimente ajustar a quantidade, a frequência ou o modo de preparo. Talvez você se sinta melhor com um ovo por dia em vez de 2, ou talvez apenas algumas vezes por semana, dando espaço para outras fontes de nutrientes. A mensagem aqui é de equilíbrio e autoconhecimento. Os ovos são um presente da natureza e podem ser um pilar da sua dieta na terceira idade, mas com consciência. Eles são aliados, não uma obrigação. Adapte o consumo às suas necessidades individuais. Consulte um profissional de saúde se tiver dúvidas ou condições específicas. E, acima de tudo, honre os sinais que seu corpo te dá. Você é o maior especialista no seu próprio bem-estar. Ao longo desta conversa, nós desvendamos os 5 erros mais comuns que podem transformar o nosso querido ovo em um inimigo silencioso da saúde na terceira idade. Falamos sobre a importância de cozinhar o ovo de forma adequada, evitando o superaquecimento e usando óleos saudáveis, para preservar seus nutrientes vitais e evitar a formação de compostos prejudiciais. Vimos como é um erro descartar a gema por um medo antigo e infundado do colesterol, e como essa parte dourada é, na verdade, um tesouro de colina, vitaminas e antioxidantes essenciais para o cérebro e os olhos.
Aprendemos sobre a importância crucial de armazenar os ovos corretamente na geladeira, longe da porta e respeitando a validade, para evitar a proliferação de bactérias perigosas. Discutimos como os acompanhamentos que escolhemos, como embutidos processados e pães refinados, podem anular os benefícios do ovo e como substituí-los por vegetais coloridos e grãos integrais pode transformar uma refeição simples em um banquete de saúde. E, por fim, enfatizamos a importância de ouvir o seu corpo, de adaptar a quantidade de ovos às suas necessidades individuais e condições de saúde e de buscar a variedade na dieta, garantindo que você obtenha todos os nutrientes de que precisa, sem sobrecarregar seu sistema. Lembre-se, pequenas mudanças podem fazer uma diferença gigantesca na sua saúde e felicidade. Não é preciso uma revolução na sua cozinha, mas sim ajustes conscientes e informados. Cada vez que você escolhe cozinhar seu ovo gentilmente, que você come a gema sem culpa, que guarda os ovos no lugar certo, que combina-os com vegetais frescos, ou que presta atenção aos sinais do seu corpo, você está investindo em anos de mais vitalidade, de mais clareza mental, de mais energia para desfrutar cada momento da vida. Você está construindo uma base sólida para uma terceira idade plena e ativa. A sua jornada de bem-estar é única, e cada passo, por menor que seja, te leva mais perto de uma vida com mais qualidade. Compartilhe nos comentários qual desses erros você já cometeu ou vai corrigir a partir de hoje. Ou, se você tem alguma dica de como prepara seus ovos de forma saudável, adoraríamos saber. A sua experiência pode ajudar muitas outras pessoas que estão assistindo. Se este vídeo te ajudou de alguma forma, por favor, deixe o seu gostei e se inscreva no canal para não perder mais dicas valiosas como estas. Juntos, podemos construir uma comunidade de pessoas que buscam viver a melhor versão de si mesmas em todas as idades. Não se esqueça, você tem o poder de impactar positivamente a sua saúde a cada escolha. Viva a sua melhor vida em todas as idades.